Não se iluda, em toda crise, seja ela qual for, existem pessoas querendo te enganar. Esse você no título, evidentemente, é genérico, porque nem todo mundo se deixa enganar. Mas para não se deixar enganar, é preciso estar atento e atenta aos perigos da comunicação e aos que estão por trás administrando isso tudo. Comece comparando. A quem interessa mais enganar você? Aos veículos de comunicação do exterior ou aos veículos de comunicação do Brasil? Então, faça algumas perguntas a si mesmo. Alguns exemplos. Se alguém distorcer o que você fala, você não vai notar? Se alguém invadir o seu celular, você vai denunciar alguns meses ou até vários meses depois? O que é isso que se assiste agora? A uma epidemia de denúncias que surgem repentinamente ou providencialmente? Se a pessoa diz que suas frases podem ter sido distorcidas, por que a condicional podem e não a afirmação de que foram distorcidas com a posterior exposição dessas distorções? Eu volto a perguntar, se uma frase sua for distorcida, você não vai notar e não vai saber dizer quais foram essas distorções? Você vai ficar na base do podem? Podem ter sido? Não se iluda com o poder da comunicação em levar você a pensar aquilo que o poder quer que você pense. A frase de McLuhan, de que o meio é a mensagem, é muito mais séria e abrangente do que parece ser. McLuhan, que morreu em 1980, seguramente teve uma visão premonitória de tudo o que acontece hoje, no sentido de entender o poder dos meios de comunicação em direcionar as pessoas. Eu vou repetir aqui um exemplo que eu já citei. Muitos se revoltam contra aquela que seria a emissora mais poderosa do Brasil, dizendo que ela mente. Mas milagrosamente passam a acreditar nela quando faz propaganda disfarçada de notícia da reforma da Previdência. Ou quando manipula o noticiário no sentido de dar mais importância ao vazamento das informações do que à informação propriamente dita. A sociedade passa a não ser a vítima das enganações, mas sim as autoridades que enganaram a sociedade e que agora são acusadas de uma prática ilegal para enganar essa mesma sociedade. De réus, vamos dizer assim, passam a ser vistos como vítimas do crime que elas mesmas praticaram. Veja bem, se você endossa uma prática jurídica incorreta, ilegal ou mesmo criminosa, você tem que endossar se ela for praticada contra você. Eu vou citar um exemplo bem simples de entender e bem prático. Se você apoia a tortura para os acusados de um crime, você está endossando o suposto direito de lhe torturarem se você for acusado de um crime, mesmo que seja injustamente acusado. Eu exerci o jornalismo em meios de comunicação por mais de 40 anos, mas eu não vejo nada mais triste hoje do que o papel da grande mídia brasileira em manipular as notícias em proveito próprio, ou em proveito do poder, ou na repartição dessas vantagens. Costuma-se dizer que os totalitarismos de opção pelo comunismo cerceiam a liberdade dos meios de comunicação. E eu concordo com isso. Concordo que eles cerceiam. Mas a diferença é somente no método. O totalitarismo dos comunistas cerceia as liberdades politicamente pelo grande e tantas vezes brutal poder político que exerce sobre as grandes massas populares. O totalitarismo capitalista cerceia essa liberdade também usando aquilo que lhe dá mais poder, que é o dinheiro. Eu não sei se todo mundo sabe, mas rádio e televisão são uma concessão pública. Ou seja, para continuarem no ar, dependem que o poder lhes dê esse direito, algo que é renovado ou não a cada período estabelecido por lei. E quando você vê um presidente que ameaça com verbas públicas, quando você vê esse presidente dizer que é só nos países socialistas que existe censura, isso não passa de cinismo que só engana mesmo os trouxas. Não tem outra forma de dizer isso. Que independência pode ter um veículo de comunicação diante da tutela que lhes é imposta, tanto pelo poder público quanto pelo poder econômico? E quando os dois, poder político e econômico, ao mesmo tempo se juntam, a independência é um sonho mais distante ainda. Ou, na verdade, uma miragem. Isto sem contar quando os donos desses veículos têm interesses iguais aos do poder. Aí mesmo é que querem fazer você de trouxa. Mas você não pode aceitar porque você não é trouxa. Outra coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas esses meios de comunicação dependem exponencialmente de verbas públicas para sobreviverem. E você, por acaso, nunca viu um governante ameaçar promover o corte de verbas públicas, no caso de emissoras de rádio e TV, se posicionarem contra esse mesmo poder?
e serem taxadas de inimigas? Será que você nunca viu isso acontecer recentemente? Sob tutela, seja ela econômica ou política, ninguém consegue ser independente. Menos ainda quando dessa independência depende a própria sobrevivência desses veículos. Então, quando o poder vaza informações, isso é minimizado ou simplesmente abafado ou mesmo deixado de lado. Mas quando os que ameaçam esse poder vazam informações, isso ganha o primeiro lugar de destaque nos noticiários. Passa a ser o enfoque principal e não a irregularidade ou mesmo o crime em si praticado. Eu vejo agora o Ministério da Justiça dizendo que não reconhece a autenticidade dos vazamentos, ou seja, das mensagens vazadas. E quem é o ministro que não reconhece? O próprio acusado. Me diga sinceramente, você aceita que pretendam lhe fazer de trouxa? O dito juiz, que trabalha em conjunto com a acusação, agora ele mesmo se absolve. Não se trata aqui de defender a soltura dos que estão presos. São duas coisas totalmente distintas. E a questão é muito simples: juiz não pode ser acusador, não pode atuar em conluio com a acusação. Prática ilegal, ilegítima ou mesmo criminosa por parte da justiça não pode ser endossada ou amenizada e ponto final. Isso não merece nem ser discutido, a menos por quem quer manipular você, mas você não pode aceitar. E saiba que os meios impressos também dependem de propaganda oficial para se sustentar economicamente. E quem será que é imparcial nessa história toda? Os meios de comunicação no Brasil, sob a tutela do Estado, ou os meios de comunicação dos outros países que estão livres dessa tutela? Será que a imprensa mundial toda está errada? E que o Brasil é o dono da razão e da verdade? O papel da imprensa brasileira em relação a esse episódio está sendo vergonhoso. Pois é, eu vejo um monte de gente defendendo a diminuição do Estado, mas esses mesmos que defendem isso não defendem a extinção dos impostos, que tornam, sim, uma obrigação a contrapartida em serviços pelo Estado. Querem Estado mínimo ou mesmo Estado nulo? Ótimo, eu apoio. Então, defendam impostos e tributos mínimos ou nulos. Do contrário, tem que haver a contrapartida do Estado. Eu também nunca vi esses supostos privatistas combatendo verba pública para manipular o noticiário, algo que eu combato e me chamam de estatizante. E sabe por quê? Porque são privatistas de Araque, que querem dar uma de muito esclarecidos e não sabem nada do que acontece nos bastidores do poder. Ou fingem que não sabem por interesses escusos. E quem combate falcatruas, injustiças e mediocridades tem que ser comunista ou petista. É a era da doença imbeciloide, que tantas vezes se torna uma epidemia. Durante essas quase 6 décadas em que eu acompanho a vida nacional, poucas vezes vi um crime tão fácil de ser desvendado do que aquele que vitimou fatalmente a vereadora carioca, que incomodava o poder, juntamente com o motorista que estava ao seu lado, apenas servindo essa vereadora como empregado. Até câmeras flagraram a ação dos assassinos. Câmeras que ajudam facilmente na elucidação de crimes, mas que, no entanto, passam a ser imprestáveis quando o crime precisa ser acobertado pelo poder. Me diga com sinceridade, você já viu algum crime flagrado por câmeras espiãs não ser totalmente desvendado? Pessoas se colocam a favor de torturas sob o pretexto de que a ditadura do Brasil foi uma guerra contra o comunismo. Mas se esquecem, ou são tão desinformadas que não sabem, ou fingem se esquecer em proveito de seus ideologismos fanáticos, se esquecem de que até nas guerras existem regras que levaram criminosos a serem condenados, como no caso das 2 grandes guerras mundiais. E tanta gente aí pensando que a Terceira Guerra ainda não começou. Ela já começou há muito tempo e certamente é mais cruel do que as 2 primeiras e muito mais abrangente. Só que é acobertada em seus horrores pelo poder da comunicação que engana e ilude, e esconde fatos e ameniza ou então simplesmente esconde a verdade. Existe uma famosa frase que diz: sorria, você está sendo filmado. Hoje, podemos dizer a você: chore, você está sendo enganado o tempo inteiro. E o pior de tudo é que a principal vítima é você. E não adianta reclamar. Você vai ser chamado de comunista ou de petista. É a era da imbecilidade contaminante. Mas a mim ela não contamina. E espero que também não contamine você.
Aliás, tenho certeza porque você frequenta esse canal e é inteligente.